Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa mesa hoje da tarde, que tem o tema Cartografia e Representação da Natureza. Então, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, né? Apresentar o Dante, o professor Dante, que é professor adjunto do Departamento de Vertebrados do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Atualmente, o Dante está aqui no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros, realizando um pós-doutoramento e tem pesquisas na área, em diversas áreas, né, da área de zoologia, né, principalmente ornitologia, biogeografia, etnozoologia, e tem um trabalho grande, né, com o mundo natural na cartografia, que é o trabalho que ele vai trazer para nós hoje, que é a paisagem natural do Nordeste do Brasil, segundo o mapa de Margrave. O professor Dante, ele fez sua graduação na biologia, o doutorado e mestrado, ambos também na área da biologia. Seu doutorado é o Mito da Natureza Intocada, as Aves do Brasil Holandês, de 1624 a 1654, como exemplo para a história recente da fauna do Mundo Novo. Inicialmente, eu queria agradecer o convite que foi feito, sem dúvida nenhuma corajoso, porque, como vocês acabam de saber, eu sou um zoólogo que tem algumas aventuras na área da cartografia. Na realidade, eu uso mais os mapas como fonte de reflexão para questões práticas e teóricas relativas à história natural, no meu caso, zoologia, e como uma das fontes que interessam para não só a história do descobrimento dos animais, como também pelas relações mantidas entre o homem e o chamado mundo natural. Portanto, eu parto de um ponto de vista muito diverso da maioria dos cartógrafos. Ainda que a maioria dos presentes já saiba do que eu vou falar, é necessário fazer uma pequena introdução. Entre 1637 e 1644, o governo das áreas conquistadas no Nordeste do Brasil, essa é a máxima extensão que os domínios... muito obrigado. Essa é a máxima extensão que os domínios holandeses chegaram no Nordeste do Brasil. Entre 1637 e 44, o governo passa das áreas conquistadas pela Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais, passa às mãos do conde Maurício de Nassau-Siegen, um jovem nobre alemão que havia se destacado como militar a serviço das Províncias Unidas. Por vários motivos que não cabe agora discutir, o Nassau chega ao Novo Mundo acompanhado de artistas e pintores. A famosa comitiva do Nassau, etc., 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 que também não vamos entrar em detalhes de quem, quando e porquê. Fato é que um desses integrantes era o pintor holandês Frans Post, e um dos outros integrantes era o astrônomo Georg Marggraf. Atendendo os interesses os mais diversos, os membros dessa comitiva produzem uma vasta documentação sobre a natureza dos habitantes e a paisagem do Brasil. No campo da cartografia, um dos itens mais destacados, mais famosos, é o chamado Mapa de Marggrave. O Mapa de Marggrave, ele deve ter sido concluído por volta de 1643. E a sua primeira edição, ele é publicado pela primeira vez pelo editor holandês Johan Blau, em 1647,
como parte das ilustrações do Rerum Peroctenium em Brasília, que é a obra laudatória que Barlels, que o urbanista Gaspar Barlels, publica sobre a excelência e as maravilhas do governo de Nassau no Novo Mundo. Os elementos decorativos são atribuídos a Franz Post. Ele não vai fazer isso comigo. Nesse mesmo ano, 1647, Blau emprega parte das pranchas que foram reproduzidas no livro para compor um grande mapa mural de 1,20 m por 1,70 m, formado por 11 folhas irregulares. Material que seria acrescido de texto retirado do próprio livro do Barlels, além de cártulas, etc, etc, etc. Este é o mapa de Margrave na nossa concepção corrente. Com algumas alterações, uma segunda tiragem sairia em 1659 e uma terceira em 1644. Aparentemente, foi um mapa muito bem recebido pelo público em geral. O exemplar que está sendo mostrado aqui pertence a uma coleção particular em São Paulo e é a primeira tiragem de 1647. O chamado mapa do Margrave retrata, portanto, a faixa costeira compreendida entre Sergipe e o Rio Grande do Norte, parte bastante considerável dos domínios holandeses na época. Ele é visto por muitos como o apogeu da cartografia do Brasil holandês e continua sendo considerado, embora haja opiniões discordantes, como uma das mais perfeitas ou a mais perfeita representação geográfica disponível sobre o nosso país no século XVII. Uma das peculiaridades do mapa do Margrave, entre outros aspectos relevantes, é que ele seria uma das primeiras cartas impressas sobre o Brasil a adotar um código de representação formal. Além de usar artifícios consagrados para mostrar montanhas, pântanos, rios e outros acidentes semelhantes, o mapa de Margrave explicita 18 símbolos, a maioria dos quais dedicada a elementos da paisagem humana, cidades, povoados, fortalezas, currais, aldeias indígenas e assim por diante. Uma peculiaridade, entretanto, que torna o mapa do Margrave muito interessante, sob o ponto de vista para um zoólogo ou para um naturalista, se assim quiserem, é que o mapa do Margrave lança a mão desse recurso para diferenciar tipos de vegetação do Brasil. Ele, na realidade, ele distingue mata, que está aqui representada por duas árvorezinhas, tá, de campinas. Uma única árvorezinha. Muito provavelmente, isto significa uma anteposição de paisagens florestais, formações florestais da Mata Atlântica senso amplo, versus os chamados tabuleiros nordestinos, que é uma formação arbustiva aberta de origem muito misteriosa, muito controvertida, de origem ainda não muito clara. Isto não é a Amazônia, isto são as florestas do município de São Miguel dos Campos, Alagoas, na década de 70. Tá? E isto seria um tabuleiro da Paraíba. Uma vegetação que recorda fisionomicamente o Cerrado.
Esta composição do mapa do Margrave, ele revela uma questão que é das mais surpreendentes. Margrave, ao invés daquela nossa velha noção, que é particularmente presente no caso do Nordeste, de uma muralha de florestas seguidas por uma área de transição, no caso, o chamado agreste, ou os brejos, nos primeiros contrafortes da Chapada de Biapaba, para o interior seco, ele nos pinta um mosaico de ambientes. Ou seja, áreas abertas se alternariam com paisagens florestais, formando um mosaico muito complexo, sob o ponto de vista espacial. E isto pode-se traçar com isto um paralelo muito curioso com os quadros que foram pintados na mesma época por Franz Post, um dos artistas de Nassau. As pinturas do Post representam um desafio interessante e muito complicado, porque dependem fundamentalmente da fase que nós estamos considerando. Na terça-feira, por exemplo, foi mostrada aqui a imagem um dos quadros famosos do Post, que são as ruínas da sede Olinda. É um dos melhores quadros de uma das piores fases. No seguinte sentido, em um determinado momento, o Post ele passa a ter elementos isolados, juntar elementos isolados da paisagem nordestina, compondo os mais maravilhosos e atrativos quebra-cabeças possíveis. O resultado final não necessariamente tem uma correspondência exata ou mesmo, às vezes, aproximada com a paisagem nordestina. Isto não quer dizer que alguns quadros da fase, principalmente da fase brasileira dele, ou seja, os quadros pintados no Brasil, não sejam muito realistas sob este ponto de vista. De qualquer maneira, o fato é que o conjunto pictórico do Brasil holandês forma um conjunto único sobre a paisagem brasileira do século XVII. Não existe nenhum conjunto que se ombreie a ele. Este é um dos melhores quadros do Post. É a vista de Frederikstadt, que seria atualmente João Pessoa, onde o Post retrata um típico ambiente estuarino, mostrando, inclusive, plantas muito características, como a anhinga, a montricárdia, e diversos animais aquáticos, diversas aves aquáticas típicas desse tipo de ambiente. Vocês podem ver aqui as raízes do mangue vermelho, etc., 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 etc. Portanto, elementos muito realistas dentro de uma paisagem típica de um ambiente do Nordeste. Nesse outro, que é um quadro o outro era um quadro de 1638, esse é um quadro de 1639, chama-se Porto Calvo. Ele chama atenção por causa das raízes tabulares. Post retrata perfeitamente o sistema de raízes tabulares que é típico, que é muito, muito característico de árvores de formações ombrófilas. E, finalmente, o Carro de Boi, que também é um quadro de 1638, ele retrata com bastante verossimilhança uma paisagem antropizada, onde vocês têm elementos da flora original. Aqui tem uma ingazeira, esta de folhagem vermelha, muito provavelmente uma sapucaia, e inclusive com ninhos do João Graveto,
que é um parente do João de Barro, que ocupa áreas degradadas e constrói essas imensas salsichas de galinhos pendentes nos ramos das árvores maiores. No entanto, o que nos interessa, em particular no quadro dos Post, são as paisagens de fundo. Curiosamente, são raríssimos os momentos onde Post mostra uma massa florestal densa e contínua. A maioria das paisagens do fundo do Post constituem um mosaico muito intrincado do que são claramente áreas antrópicas e áreas abertas com áreas florestais. Então, nós temos uma referência pictórica de que aquilo que o mapa de Margrave mostra encontra um paralelo nas obras do Post. Isso daí, esse detalhe de nós pensarmos a zona da mata do Nordeste não mais como o domínio puro e exclusivo de uma formação florestal única e densa, mas sim como um mosaico bastante intrincado, poderia explicar por que os naturalistas e pintores de Nassau encontraram facilidade em reproduzir animais típicos de áreas abertas, como, por exemplo, a perdiz e a siriema, na medida que eles não se aventuraram, ao que se sabe, muito nas áreas abertas interioranas. Não surpreende, portanto, se esse mosaico for verdadeiro, que animais de áreas abertas coexistissem lado a lado com espécies típicas de formações florestais. O mapa de Margrave encontra um curioso apoio nas pesquisas do Radan Brasil, que foram publicadas por volta de 1978, mas que, na realidade, o trabalho do campo antecede alguns anos e é particularmente interessante porque ele foi feito imediatamente antes da febre do proálcool. O proálcool entrou no Nordeste na década de 70 com toda a força e representou o dobre de morte das paisagens naturais que ainda existiam no Nordeste. Só para termos um paralelo, a chamada Mata Atlântica, que na realidade é muito mais complexa, hoje cerca de 7% dela subsiste no Brasil. No Nordeste é menos de 1%. Ela foi completamente, ou quase completamente, extirpada. E os tabuleiros caminharam, a formação de cerrado ou de tabuleiro, vamos chamar assim, o Radan fala em cerrado, passa pelo mesmo problema. Então, isto seria uma reconstrução da paisagem, da vegetação, os principais biomas nordestinos por volta de 1600, tomando como base as projeções do Radan. Não é um mapa do Radan, mas foi baseado nas projeções do Radan, né? E isto seria a situação em 1978. Em cinza são as áreas antrópicas, ou seja, as formações criadas pelo homem. Como vocês podem ver, a substituição se deu em grande escala e as perdas foram consideráveis. O surpreendente é que o trabalho de recuperação, trabalho de reconstituição feito pelo Radan indica que as áreas de tabuleiro elas ocupavam cerca da metade das áreas da floresta ombrófila densa, ou, em outros termos, existiam áreas de tabuleiro, portanto, áreas abertas, portanto, campinas, no dizer do Margrave, muito extensas.
a área de tabuleiro correspondia à metade da área de floresta ombrófila, o que torna muito factível a ideia de que nós teríamos um mosaico complexo de formações florestais e formações abertas coexistindo no espaço nordestino. Naturalmente, o próximo passo da pesquisa será detalhar espacialmente, localizar especificamente as manchas de áreas abertas e manchas de área de floresta indicadas pelo mapa do Margrave e comparar com os dados existentes, o que é um autêntico pesadelo, porque é muito pouco estudado e hoje, a situação atual, esse mapa, não vamos esquecer, 1978, lá se vão quase 40 anos. Portanto, hoje a situação é muito mais crítica e os remanescentes são muito mais raros. Então, ver o que é possível concluir desse cotejamento do mapa do Margrave com as outras fontes disponíveis. Essa situação de possível mosaico, ela aparentemente, ela não só é muito interessante em termos de Nordeste, como ela, de certa forma, lança pistas para outras áreas do país. O mosaico, essa ideia de uma massa, de um corpo florestal único, contínuo, uma muralha florestal de florestas, ela talvez também falhe em outros lugares do país. Infelizmente, nós não temos, pelo menos eu não conheço, mapas tão antigos que contenham referências semelhantes. Mas existe um conjunto muito curioso de referências indiretas que nos fazem pensar. Uma delas é dada por um dos mais famosos cronistas do Brasil, que é o Hans Staden. Os tupinambás usavam pendurado nas costas, de maneira quase a formar uma moldura para o corpo. Pois bem, o Indoap era feito com penas de ema, que é uma ave de paisagens abertas, exclusivamente de paisagens abertas. Onde raios os tupinambás conseguiam penas de ema no litoral de São Paulo? Claro que existia um grande movimento, um grande intercâmbio de penas e outras coisas entre as nações indígenas, mas a presença do Indoap era demasiadamente constante. Inclusive, ele é citado não só por Margrave, como também por Staden, mas também por outros cronistas do período, Léry, TV e assim por diante. Na realidade, parece que não existiam muito, parece que áreas abertas não existiam muito longe do litoral paulista. Um tripulante de Thomas Cavendish, o corsário inglês que assolou Santos, ele abandonou esse tripulante, Anthony Knivet, tá, doente, no litoral de São Paulo. Anthony Knivet, que tem uma trajetória simplesmente inacreditável, ele era capturado indefinidamente. Ele chegou ao ponto, permito-me parênteses, de se enfiar num navio português como clandestino para Angola para tentar fugir, e os portugueses os recambiaram para o Rio de Janeiro com uma santa paciência, considerando que era um corsário. Ele andou perdido, andou fugido com os índios pelo interior do país, e ele menciona claramente a presença de emas perto do rio Jaguari, aqui em São Paulo. Bom, a questão factual é esta. A ideia de uma Mata Atlântica, não como uma formação uniforme, mas como um mosaico de formações, ela possui várias implicações.
A primeira, sob o ponto de vista teórico, isto é um verdadeiro pesadelo em termos de biogeografia. E isso pode levar a inúmeros desdobramentos, sendo que a distribuição atual dos seres vivos é diferente da distribuição que os seres vivos chegaram a ter em tempos históricos. Isso é o pesadelo de qualquer biogeógrafo. Na medida que nós definimos os padrões de distribuição das espécies animais, através de um conjunto de dados que é muito recente, normalmente remonta ao século XIX. Nós não temos coleções anteriores, ou não temos uma base de dados, na maioria das vezes, anterior, ou não levamos em conta, nós, estou dizendo os zoólogos, não levamos em conta informações históricas. Isso torna a definição de padrões muito difícil. Por conseguinte, trabalhar em determinada escala torna-se muito difícil, na medida que você pode estar enfrentando, muito fácil a produção de artefatos. Colocando em termos muito concretos, o animal, uma determinada espécie animal se distribuía desde a planície litorânea até os 1000 metros, até o alto da Serra do Mar. Hoje você só encontra ela na Serra do Mar. Por quê? Porque ela foi extinta embaixo, a floresta embaixo foi destruída, ou eles simplesmente foram comidos. Isso aconteceu na Polinésia com uma certa frequência. Portanto, nós temos um problema sério problemas sérios nas chamadas tentativas de modelagem, principalmente a chamada modelagem por nicho, e das distribuições possíveis. É muito fácil produzir artefatos amostrais dentro dessa contingência. A segunda questão prática diz respeito à conservação. O que exatamente nós estamos conservando? Uma coisa é proteger, eu falo isso porque uma coisa é proteger os fragmentos que restaram das formações, digamos assim, originais, pelos mais variados motivos. Água, biotecnologia, estética, motivos culturais, econômicos, éticos, qualquer que seja, ou seja, qualidade de vida. Nós estamos falando de qualidade de vida. Outra coisa é buscar a preservação de paisagens originais e processos biológicos. Portanto, de uma pretensa herança natural que muitas vezes assume um caráter quase divino, o que se torna, à luz de um possível mosaico muito complexo, uma tarefa quase impossível. O que nós temos na realidade é uma pergunta que surge de imediato: existem realmente paisagens originais, primitivas, primevas nos dias de hoje? Isso nos leva indiretamente à discussão que é a discussão central: intervenção ou não intervenção. O que nós devemos fazer com o mundo natural? Não intervir para que ele, digamos assim, siga o seu curso sem choques com o homem, ou, ao contrário, intervir cada vez mais pesadamente. Caso essa segunda hipótese seja verdadeira, qual é o limite das intervenções? Como você vai resolver o problema de uma demanda crescente por intervenções? E como é que você define as prioridades? Aonde intervir? Isso torna a questão muito complexa. Infelizmente, voltando ao mapa do Margrave, o mapa do Margrave não nos fala do interior, portanto, ele não nos fala das caatingas, ou melhor, do conjunto das paisagens interioranas. A caatinga é a prima pobre dos ambientes brasileiros. Ela tem muito pouca informação comparativamente e muito pouco investimento em termos de estudo comparativamente.
ela é vista, é aquilo que nós vemos sempre que tem uma seca no Nordeste, como uma formação aberta, formada basicamente por arbustos secos, vegetação baixa, enfesada, etc., etc., etc. Esta é uma figura do Márcios de 1817, 1820. Olha a proporção dos homens e dos animais de carga com a caatinga. Muito provavelmente, e existem várias fontes que apontam para isso, a caatinga na nossa composição atual seria uma paisagem fundamentalmente antrópica. Não que a caatinga arbustiva não existisse, existe. Inclusive existe a caatinga hiperxerófita, que ela é mais arbustiva ainda, ela é mais rala ainda. Mas também existiu um conjunto muito extenso de matas secas, caducifólias ou semicaducifólias, que ocupavam áreas do Nordeste. Qual extensão, ninguém sabe. É curioso, por exemplo, que ao instalar determinadas fortalezas, uma das providências no interior, uma das providências dos comandantes holandeses tenha sido destruir a vegetação em volta para que as pessoas não pudessem jogar coisas por cima do muro, não dar tiros oblíquos para as pessoas guardadas no forte, ou seja, não eram arbustinhos. Ou, se assim quiserem, que certas casas grandes, de certas casas de fazenda no Nordeste, conversando, a pessoa, o dono, o proprietário, diga com muito orgulho que a peça principal que sustenta o telhado, que é uma peça de madeira de, 8 metros, 5 metros, foi cortada pelo bisavô na margem daquele riacho, que hoje só tem arbusto até a linha do horizonte. O problema das caatingas, portanto, ele se revela muito difícil, porque nem a cartografia, nem a iconografia do século XVI, XVII e XVIII nos ajudam muito. Na realidade, sequer os esforços do projeto Radam Brasil conseguiram distinguir subtipos de caatinga. Para eles, caatinga é uma coisa homogênea. Talvez não fosse. Não vamos esquecer que a área de caatinga foi ocupada primordialmente pela pecuária. E a pecuária tem um poder de mudar a paisagem muito grande. Hoje, a questão atual da Amazônia, em parte, gira sobre isso. No interior, nós vamos ter também essas formações florestais secas, elas, na realidade, elas poderiam ter uma diversidade e uma distribuição muito maior. Isto daí é a margem do Rio São Francisco, em Minas Gerais, segundo o livro, o Reis, do Márcios. Ou seja, existia um conjunto de matas secas ribeirinhas que pouca gente nessa sala teve a oportunidade de ver. Eu tive. Na realidade, essa discussão é uma discussão muito presente, porque eu quero dizer, do departamento, passamos 20 anos de trabalho de campo no Nordeste do Brasil e tivemos a oportunidade de ver remanescentes de formações que hoje são impensáveis. Tá? Fato é que houve a marcada ausência de informações sobre a paisagem do Nordeste e, ao mesmo tempo, de várias outras partes do Brasil, e a monstruosa derrocada que aconteceu no Nordeste do Brasil torna as informações dos mapas antigos particularmente valiosas. Ou seja, de uma certa maneira, as informações presentes nos mapas transcendem o terreno
da cartografia e passam a ser uma fonte relevante, um testemunho, podem se tornar um testemunho muito relevante para a história da paisagem e retratam um mundo que não mais existe sob o sol. É isso, obrigado.